Olá, olá! Mais um diário do nosso trabalho sobre as estruturas melódicas de Jerry Bergonzi. Hoje vamos direto ao ponto, sem muitas delongas. Tivemos um fim de semana bem agitado quanto a trabalhos e agora tenho que ir para um ensaio. Então, hoje que é segunda-feira, o estudo foi meio reduzido a um período da tarde. E o que eu fiz hoje é o seguinte, foi bem legal, porque, bom, como eu disse anteriormente, o que agora buscamos é incorporar bem o material melódico desses padrões escolhidos até a sessão anterior, né? Então, o que hoje eu fiz para tentar atingir essa meta, tentar ter esses padrões mais incorporados, memorizados, mas não só memorizados do ponto de vista dos números, né, da sequência de notas, mas também em sua sonoridade. Começar a ouvir, a ter isso na mente já com o som do padrão. E na última sessão que eu fiz e compartilhei com vocês o resumo, eu estudei 10 padrões. Né? Não, aliás, 10 não. Foram 8, 16, 18, não, se foram 10 padrões, tá? Então temos aí já 16 padrões para trabalhar. Então são 8 para acordes maiores e 8 para acordes menores. E em cada caso, depois teremos que fazer as adaptações. Adaptações para quais acordes? Bom, a gente adapta, por exemplo, para os dominantes com a nona bemol, faz uma variação também para os semidiminutos, meio diminutos, né? E que são os menores com a sétima menor e a quinta bemol, a quinta diminuta. E tem também, basicamente isso, e para os acordes diminutos. E tem também, a gente pode fazer para os acordes aumentados, que eu não tinha trabalhado até agora. Mas hoje o trabalho foi somente sobre os padrões dos acordes maiores em seu formato original. Por quê? Porque são vários. Então foram 8 padrões, né? São 8 linhas que são relativamente parecidas, porque usam as mesmas notas, os mesmos graus, só que ordenados de forma diferente. Então, isso dá um trabalhinho também. E como eu disse, a ideia é incorporar a sonoridade de cada um desses padrões para que isso flua de maneira muito mais natural na hora de improvisarmos, na hora de criarmos instantaneamente. Okay? Então, como é que eu fiz isso? Concentrei primeiro sem acompanhamento, toquei todos os padrões em todos os tons, lentamente. Isso foi bom porque a minha atenção estava voltada completamente para o som do meu saxofone. Isso é interessante. Percebi que estava fluindo rápido e porque realmente eu tinha menos estímulos. Eu estava completamente voltado para o som do meu saxofone e assim eu consegui evoluir. Foi bem legal. Depois decidi fazer, né, começar a fazer com o playback, os acompanhamentos, feitos no iReal Pro. Venho trabalhando a 100 BPM, então trabalhei sobre os acordes maiores com a sétima maior a 100 BPM. Então todos os padrões. Primeiro um coro de cada vez, parando, passando para o outro, lembrando qual era, cantando até o padrão, para ver, para ter essa relação com a sonoridade de uma forma bem mais próxima. Foi bem interessante. E depois que eu fiz cada um dos padrões, né, com um chorus e parando, depois eu fiz 4 padrões seguidos, fazendo 4 coros, um chorus para cada padrão. Eu fiz uma pausa e logo fiz os outros 4 da mesma forma. Bem,
Depois eu fiz os 8 seguidos. Tive alguns errinhos, mas foram justamente por não lembrar exatamente como era a melodia de cada um deles. São vários, então a gente ainda vai confundindo um pouco. Então, para trabalhar um pouquinho melhor isso e para ter mais essa flexibilidade de passar de um para o outro, que é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante aí para frente, comecei a fazer o seguinte. Dentro do mesmo chorus, nós temos, por exemplo, a sequência de acordes por quartas, né? Lá maior, Ré maior, Sol maior e assim vai. Então, um acorde por compasso. O que eu fiz foi justamente pegar, por exemplo, 2 padrões. Escolhi 2 padrões, os 2 primeiros padrões. O padrão número 1 e o padrão número 2. No primeiro compasso, tocava o padrão número 1, no segundo compasso, o número 2. No terceiro compasso, o padrão número 1 e depois o número 2, assim até completar o chorus. Depois eu invertia. No primeiro compasso, o padrão número 2 e no segundo compasso, o número 1, no terceiro, o número 2, no quarto, o número 1. E assim sucessivamente. Isso foi bem legal, porque já começo a lembrar mais da melodia e a relação de um padrão com o outro, o contraste de um padrão com o outro num curto espaço de tempo. Então, isso é uma coisa bem legal. Então, eu fiz isso com os 2 primeiros padrões e foi bem legal. Então, agora, o que resta é fazer combinações de 2 padrões dentro desses 8 padrões maiores. Talvez seja isso que eu faça amanhã. Tá? E outra coisa que é interessante é depois, né, aumentar para uma combinação de 3 padrões. Né? Então, tudo de análise combinatória. Né? Já estávamos falando de permutações com as notas, agora fazemos permutações com os padrões. E isso é bem legal, porque a gente vai realmente vai incorporando esse material, vai lembrando qual é qual, e a gente decide voluntariamente tocar um ou outro. Não fica aquela coisa sem controle. Uma das coisas que eu sempre falo em todas as aulas de técnica do instrumento e que eu acredito que a gente deve fazer para desenvolver na improvisação também, assim como em qualquer outra situação, é trabalhar o controle, aumentar o controle. Quanto mais controle a gente tem das coisas que a gente faz, melhor mais a gente domina a nossa relação com esse material. Então, quanto mais a gente domina a nossa relação com esse material, melhor vai ser na hora que a gente estiver criando de maneira espontânea. Isso aparece num vídeo que eu devo publicar entre hoje e amanhã, que também é um trechinho de uma aula que nós fizemos lá para 2020, uma aula grupal, que faz parte da mesma que eu trabalhei a transcrição do solo do Stan Getz sobre Garota de Ipanema, aquela versão de 83, não a versão original, que aquela versão original muita gente já conhece, já vê por aí em vários lugares. Então, é isso. Esse trabalho de hoje foi focado realmente em assimilar mais os padrões maiores escolhidos até a última sessão de estudo que eu tinha feito. Lembrando que esse material serve tanto para o saxofone, quanto para o clarinete, para a flauta, para o trompete, para o trombone, para qualquer instrumento. Então, recapitulando, focando hoje nos 8 padrões para os acordes maiores que eu escolhi até a aula passada, até a sessão de estudo passada, e fui fazendo diversas abordagens para aumentar a velocidade de memorização e de incorporação, de assimilação dessas sonoridades. Certo? Então, é isso. Vamos nos falando e estamos aí estudando as estruturas melódicas do Jerry Bergonzi. Qualquer coisa, pode mandar perguntas nos comentários, tá bom? Obrigado e até amanhã.